Atos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos começar lendo os primeiros 19 versículos, depois a gente lê um pouquinho mais. Atos 19, eu vou ler na King James, 1611, mas você vai lendo aí na sua versão. Se tiver alguma diferençazinha, é só por causa das formas de falar as coisas. Diz a palavra: E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso. E encontrando alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. E ele disse-lhes: Em que sois batizados? Então, e eles disseram: No batismo de João. E ele disse-lhes, então Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo em torno de 12 homens. E ele, entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo-os acerca das coisas do reino de Deus. Mas quando alguns se endureceram e descreram, falando mal do caminho diante da multidão, ele retirou-se deles e separou os discípulos, disputando diariamente na escola de certo tirano. E isto continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Amém? Finalmente, Paulo chegou a Éfeso. Ele já estava com esses planos de chegar a Éfeso. E agora ele está lá. Éfeso era a capital do Império Romano na região da Ásia. Roma era o império. E eles tinham capitais do império em alguns lugares diferentes. E agora Paulo está lá, na cidade de Éfeso. Ainda hoje, como na época a cidade de Éfeso era uma cidade onde o imperador era adorado. O imperador era visto como um deus. Ainda hoje existem países onde isso acontece. Lá na Coreia do Norte, há uma adoração à família do imperador, a família Kim II. E eles adoram. A igreja lá tem alguma dificuldade, é perseguida, a igreja cristã. Mas a cidade de Éfeso era uma das 3 maiores cidades daquela região. Era um importante centro comercial, muitas lojas, muito comércio, um porto. Então muita gente ia para lá.
E na cidade de Éfeso também havia um anfiteatro, onde podiam sentar 24 mil pessoas. Tem algum estádio que cabe isso? Qual deles? O Guarani. 24 mil. Na época já tinha um estádio assim. Não era um estádio, era um anfiteatro, construído de tal forma que tinha 24 mil lugares para sentar. E na cidade de Éfeso também tinha um grande templo da deusa Diana. Um templo tão grande que era uma das 7 maravilhas do mundo que eles consideravam naquela época. Uma das 7 maravilhas do mundo. Daquelas 7 do mundo antigo, só sobrou uma pirâmide, que na época já era considerada uma das 7 maravilhas do mundo. 6 já não existem mais, sobrou uma só. E hoje, no mundo moderno, ele já tem outras 7 maravilhas do mundo. Paulo chega nessa cidade grande, com um grande templo de uma deusa. E Paulo chega para anunciar um Deus único e verdadeiro. Imagina você chegar numa cidade onde todo mundo adora uma deusa, onde é normal, o comércio gira em torno da deusa também, e você chega ali com uma mensagem nova de pregação acerca de um Deus único, um Deus que não tem outro. Deixa eu só voltar aqui meu cronômetro, um momentinho só, por favor. Ele sumiu da minha tela e eu não quero exagerar no tempo aqui. Então Paulo chega lá para pregar sobre um Deus. E ele encontra um grupo de discípulos, mas que conheciam apenas algumas coisas acerca do que João Batista tinha pregado. Paulo chega lá, hoje a gente conhece o que aconteceu depois. Quando nasceu seu bebezinho, e você estava com aquela primeira criança no colo, você não tinha a mínima ideia do que aconteceria depois. Hoje a gente olha e a gente sabe o que aconteceu desde que nasceu até agora. Quando Paulo chega lá, ele está praticamente ajudando a nascer uma igreja. Eu lembro quando o Arthur nasceu, bem pequenininho, nasceu até antes do tempo, não foi? 7 meses. E agora está o Arthur desse tamanhão. Paulo chega lá para falar do cristianismo. A gente sabe que a igreja cresceu lá. Como que a gente sabe? Porque na sua Bíblia tem uma carta, um livro chamado Efésios, que foi uma carta que depois Paulo escreveu aos habitantes de Éfeso, para a igreja de Éfeso. Então é a carta de Paulo aos Efésios, que está na sua Bíblia. Mas naquela época que Paulo chega, ele está dizendo: eu estou numa cidade estranha, que faz tempo que eu queria chegar aqui, e a cidade é cheia de idolatria, feitiçaria e tudo mais. O que vai acontecer nesse lugar? E sabe, qual é a igreja que Deus quer? Qual é a igreja que Deus quer? E quando eu falo em igreja, eu quero que você entenda que você é parte dessa igreja. Uma coisa é eu pensar a igreja que Deus quer, outra coisa é eu pensar a igreja que eu sou parte. Qual é a igreja que Deus quer? Eu tenho que me incluir nessa igreja. E é exatamente para os irmãos de Éfeso que Paulo escreve, lá no capítulo 5, ele primeiro começa a falar sobre maridos, e ele diz: maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a igreja que Deus quer. E eu, como parte da igreja, eu preciso olhar esse versículo 27 e entender o que é que Deus quer de mim. Porque eu sou parte da noiva. A igreja é comparada com uma noiva que fica esperando o noivo. Diferente do Brasil, que todo mundo vai para a festa para ver a noiva, que entra por último, com uma música especial, com um vestido todo especial. Naquela região onde as coisas aconteceram, que estão narradas na Bíblia, é o contrário. Não era a noiva que era importante, era o noivo. Era o noivo que era aguardado. Era o noivo que era a figura central. Então, quando Deus fala que nós somos a noiva, não é porque nós somos a parte principal do casamento. Não, na realidade, o noivo é que é a parte principal do casamento. E é Ele quem vem buscar a sua noiva. E como é que a noiva tem que estar? Aguardando o noivo, mas ela precisa ser uma igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a igreja que Deus quer. Então Paulo chega aqui, ele encontra aqueles primeiros discípulos, e ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles falaram: a gente nem ouviu falar que tem um Espírito Santo. E ele perguntou: mas em que batismo vocês foram batizados? E eles falaram: no batismo de João. Lembra do João Batista que pregou no deserto? Ele era a voz do que clamava no deserto, anunciando que viria o Messias. Então, esses aqui, eles foram, digamos assim, evangelizados por pessoas que tinham escutado a mensagem de João Batista, e eles tinham sido batizados no batismo de arrependimento, mas não sabiam ainda que o Messias que João Batista tinha anunciado já tinha chegado. E aí, Paulo diz, versículo 4, então Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele. Isto é, em Cristo Jesus. O Jesus que veio, Deus se esvaziou, assumiu semelhança de servo, viveu, ensinou, curou, andou por toda parte fazendo bem, foi morto, crucificado, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar. E enquanto ele não voltar, ele mandou o Espírito Santo para batizar a sua igreja e encher a igreja com a presença do Espírito Santo, para que a igreja possa ser essa igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Tinha um tempo que tinha uma camisa que era toda amassadinha. Era um tecido, não sei como é que chamava. Ana Ruga. Já deram o nome certo. Você podia lavar e usar que ninguém dizia nada para você, né? Já quando você vestia outras camisas, perguntava: você saiu de dentro de uma garrafa? Né? Porque às vezes quando você colocava uma camisa que não estava passada, parecia que você estava dentro de uma garrafa. Aqui está dizendo que a igreja não deve nem ter ruga. Não é a ruga nossa, que a gente vai envelhecendo e vai enrugando. Mas é defeito na igreja. Nem mancha na igreja. A igreja tem que ser pura, tem que ser perfeita, tem que estar guardando o noivo. Então Paulo ministra para aqueles homens e ele começa pela sinagoga, o lugar onde os judeus se reuniam. Ele fica lá alguns meses, 3 meses, mas depois os judeus começam a rejeitar a mensagem de Paulo, porque o judeu estava aguardando o Messias. Aliás, quem é judeu, ainda hoje está esperando o Messias. Eles estão esperando que chegue o Salvador.
Mas esses judeus que conheceram Jesus, os discípulos, eles entenderam, esse é o Messias. Jesus veio e disse, eu sou o Messias, esperado. Mas muitos não o aceitaram. E esses judeus da cidade de Éfeso começaram a rejeitar a mensagem de Paulo, dizendo, olha, as profecias diziam isso sobre o Messias, e Jesus, ele está todo aqui dentro das profecias. Lembrei agora que a Floriane pediu as listas, eu esqueci de te mandar. Né? As profecias acerca do Messias, e mostrando os versículos onde há o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Se alguém quiser, me pede, porque assim eu vou lembrar que eu tenho que mandar para o Floriane também. Mas, como os judeus rejeitaram, eu já sei que o Edmilson que vai pedir, ele já deu um sorriso ali, como quem diz, aguarde o meu WhatsApp, pastor. Como os judeus rejeitaram, Paulo foi para uma escola, a escola do tirano. E alguns dizem que Paulo ensinava todos os dias das 11 às 4. Das 11 da manhã às 4. De manhãzinha ele fazia tendas. À tarde ele ensinava nessa escola, das 11 às 4. Durante quanto tempo? Diz a palavra ali. 2 anos, obrigado. Durante 2 anos, Paulo teve a liberdade de ensinar na escola de tirano. Ali os judeus não mandavam, era a escola do tirano. Já que na sinagoga ele não podia, ele está ali na escola ensinando a palavra de Deus durante 2 anos. E Deus vai agindo ali. Milagres foram acontecendo. Até mesmo, a Bíblia fala, aventais de Paulo. Talvez era o avental que ele usava no trabalho dele, enquanto ele fazia as tendas. Até peças do Paulo eram levados e curavam as pessoas, lenços, aventais. E aí acontece algo. A Bíblia fala sobre os filhos de Seva. 7 filhos de Seva que resolvem tentar imitar o Paulo. Está ali no versículo 13. Então alguns judeus andarilhos, exorcistas, tentavam invocar os que tinham espíritos malignos, que estavam endemoniados ou endemoninhados, depende da sua versão na Bíblia, ou endemoniados ou endemoninhados, tá? Os dois estão certos. Mas eles tentaram expulsar os demônios malignos, usando o nome do Senhor Jesus, a quem Paulo prega. Porque eles tinham visto Paulo expulsar demônios em nome de Jesus. Pessoas sendo curadas, coisas acontecendo. Então esses 7 filhos do sacerdote Seva, eles pensaram, vou montar o meu ministério. O nosso ministério, né? Devem ter pensado até numa placa na frente assim, com a foto dos 7, escrito lá em letras grandes, Ministério dos 7 filhos de Sevas. Mas só que a igreja que Deus quer não é uma igreja cheia de gente vazia. Deus não quer uma igreja cheia de gente, mas pessoas vazias. Esses 7, eles estavam, digamos assim, fazendo até a coisa certa, tentando expulsar um demônio. Talvez as pessoas olhavam e diziam, esses aí são de Deus, esses rapazes aí. Esses 7 aí são do fogo. Eles estão aí expulsando o demônio. Mas só que a Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Uma grande, isso está lá em Hebreus 12, 1. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Hebreus 12, 1. Sabia disso? Você está andando pela rua, você acha que está sozinho? Quem mais está lá? Deus está com você.
A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão ali, observando. Quem mais? Os anjos estão por ali. Quem mais? Os demônios também estão. Hebreus 12:1, né? Eu vi alguém ficando ali na dúvida. Mas nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Aonde você for, se você estiver fazendo coisa certa, está sendo observado. Mas se estiver fazendo coisa errada, também está sendo observado. Não só por Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os anjos, mas também os demônios estão olhando e batendo palma, dizendo, gostei. Os demônios dizendo. Então esses 7, apesar de estarem expulsando demônios, os demônios dizem para ele, eu conheço, diz ali, versículo 15, e o espírito maligno respondeu e disse, eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. E sei quem é Paulo. Mas vocês quem são? Em outras palavras, eu conheço o que vocês fazem. Eu sei que vocês fizeram no inverno passado, no verão passado. Vocês estão usando uma frase de outra pessoa, achando que a frase vai produzir efeito. Mas eu sei que vocês não têm autoridade nenhuma. A igreja que Deus quer não é uma igreja que usa de frases de impacto. Não é uma igreja que apenas apresenta para a população algo que atrai a atenção, algo que faz com que a pessoa se sinta importante. A igreja que Deus quer é uma igreja santa, sem mácula, sem ruga. Lembram? Sem defeito. Aqueles 7 não tinham nada disso. Eles eram só imitadores. Os demônios sabiam que eles não tinham autoridade. E diz a palavra, versículo 16, e o homem que tinha o espírito maligno saltando sobre eles, dominando-os, prevaleceu contra eles de tal maneira que fugiram feridos daquela casa. E fugiram nus. O demônio arrancou a roupa deles, eles saíram pelados, correndo, porque apanharam do endemoniado. Deus não quer uma igreja vazia, uma igreja com pessoas vazias, que só repetem orações bonitas, que só repetem músicas bonitas, que só pregam frases bonitas. Se você entrar lá em alguma inteligência artificial, dizendo eu quero pregar em tal passagem, a inteligência artificial vai te dar uma mensagem bonita. Estava vendo uma família esses dias brincando de mensagem de aniversário que eles fizeram para a mamãe, mas pegaram pela inteligência artificial. Né? Disseram o nome, tá? E fizeram uma frase bonita, a mãe olhou e disse, isso aqui não foi você que escreveu, não. Né? Isso aqui não foi você, não. Mas Deus não quer isso. Qual é a igreja que Deus quer? Essa situação dos 7 que não foram vitoriosos na expulsão do demônio, a notícia espalhou. Versículo 17. E isto foi conhecido por todos os judeus e gregos que também habitavam em Éfeso, e temor caiu sobre todos eles. Temor caiu sobre todos eles, e o nome do Senhor, Jesus, era magnificado. Não era o nome de Paulo que era magnificado, era o nome de Jesus. A notícia espalhou. E aí no versículo 18 diz, e muitos dos que criam vieram confessando e expondo os seus atos. Que pessoas que eram essas? Eram pessoas ligadas à feitiçaria, pessoas que usavam da magia, pessoas que usavam do ocultismo. Elas viram o que aconteceu com os 7 e viram que com Paulo era diferente.
perceberam que a mensagem de Paulo era outra. E essas pessoas vieram confessando publicamente o que eles faziam. Na época tinha até uma crença de que se contasse os feitiços publicamente, ele perdia o valor. Era aquela coisa, segredo de família. Então a pessoa ia lá se consultar com alguém que usava de magia, ela fazia alguma coisa lá, mas não dava receita para ninguém. Não dizia que frase usou, não dizia nada, porque senão perdia o efeito. E agora elas chegam e publicamente começam a contar o que elas fizeram. Ou seja, não tem mais valor. Não tem mais valor. E não apenas isso, mas diz ali no versículo 19, também muitos dos que usavam artes curiosas, ou artes mágicas, em algumas versões, ou que haviam praticado artes mágicas, feitiçaria. Muitos dos que usavam artes curiosas, juntaram os seus livros e os trouxeram e os queimaram diante de todos os homens. E feita a conta do seu preço, chegaram a 50.000 peças de prata ou 50.000 denários, dizem algumas versões. Trouxeram seus rolos, seus livros de magia, de bruxaria, e queimaram, dizendo: eu não quero mais isso. Qual era o valor daquela montanha? 50.000 denários. 50.000 dias de trabalho. Seria o equivalente a não precisar trabalhar por 136 anos. Porque um denário era um dia de trabalho. Aqueles livros eram caros e foram queimados. Queimados. Porque as pessoas perceberam: eu preciso queimar. Por que eles queimaram? Por que destruir? Para os que são casados aí, os homens e as mulheres, o que você diria para o seu marido ou para a sua esposa se no dia que você estivesse limpando as coisas, achasse uma caixinha com as cartas da ex-namorada, com as fotos da ex-namorada ou do ex-namorado, guardadinhas lá num canto no armário, com algumas lingeries, com o telefone escrito num papelzinho? O que você diria para ele ou para ela? Alguns olharam aí com um olhar assim, como quem diz: nem se atreva. Esses feiticeiros, eles disseram: agora eu tenho outro noivo. Eu quero Jesus. Tudo que era da antiga noiva, do meu antigo noivo, aliás, eu vou jogar fora, eu vou queimar. Aliás, hoje a gente tem que dizer, não é carta, né? Não fica olhando o Instagram da ex ou do ex, não fica acompanhando no Facebook para saber como é que está, se melhorou, se piorou, se casou, se não casou. Esquece o Instagram do outro ou da outra, esquece o Facebook, tira o contato do celular, tira fora para não ficar vendo os status, apaga. Esses feiticeiros trouxeram os livros caros, 50.000 denários era o valor total daquilo. Mas eles sabiam que eles precisavam agradar a Deus. Não dá para agradar a Deus com alguns vínculos ainda com o antigo, com Satanás. Não dá para agradar a Deus. Então eles vieram para quebrar os vínculos, para desfazer de tudo. E eles sabiam, porque Paulo depois vai escrever lá para os Gálatas, ele não tinha escrito ainda, mas com certeza ele falou isso para as pessoas lá de Éfeso. Lá para Gálatas ele diz sobre as obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, que é do que a gente está falando aqui agora,
ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Ou seja, se você não está nessa lista, você está nesse outras coisas semelhantes. A Bíblia diz que todos pecaram e precisam da glória de Deus. Não tem ninguém no mundo que possa dizer: eu nunca pequei. Talvez o seu pecado não está nessa lista, no começo dessa lista, mas talvez você pensando, você vai dizer: minhas coisas estão aqui nesse outras coisas semelhantes a estas. Feitiçaria era uma delas. E eles perceberam que eles tinham que abandonar a feitiçaria, trouxeram os livros de bruxaria e queimaram tudo. Não dá para trabalhar para dois chefes. Jesus mesmo disse: não dá para servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, não dá. Os feiticeiros sabiam: não posso continuar servindo a bruxaria, a feitiçaria, e agora eu estou querendo ser um cristão. Então eles queimaram tudo. E aí alguém pode perguntar: e por que não venderam? Já que era tão caro. Podiam ter juntado dinheiro para construir uma igreja. 50 mil denários, 50 mil dias de trabalho, podiam ter vendido para construir uma igreja. Tem uma frase que a gente sempre usa: o que não serve para você, não serve para ninguém. Quando nós viemos para esses dois terrenos, só os mais nasassauros que vão lembrar, aqui era um antigo bar, eram só alguns calhetões, mas bem aqui no meio, por ali mais ou menos, tinha um quartinho. Edmilson lembra, né? Tinha um quartinho com 3 portas daquelas de levantar assim, de metal. Eram a bancada do bar. O homem do bar ficava dentro com os freezers e levantava aquelas portas e as pessoas vinham comprar bebida e ficavam jogando malha, jogando bocha. Mas quando nós entramos aqui, no começo foi alugado, eu falei para o proprietário: olha, tá cheio de garrafa lá dentro. Aí o proprietário disse: não são minhas, é do homem que foi embora e sumiu. Pode fazer o que quiser. Imagina se a igreja de repente monta um barzinho para levantar dinheiro para a igreja poder construir. Já pensou? Como é que a gente ia depois falar: não destrói a sua vida, porque você é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo e nós não podemos destruir a nossa vida. Já pensou a igreja com um barzinho do lado? Estávamos com um cabo-verdiano que mora nos Estados Unidos, aqui em Hortolândia uma vez. Passamos num lugar, aqui em Hortolândia, não vou dizer onde, e tinha uma plaquinha, numa festa famosa daqui de Hortolândia, estava uma plaquinha escrita: Barzinho de Jesus. Ele até tirou uma fotografia: Barzinho de Jesus. Não, a gente não pode. Então nós pegamos aquelas garrafas todas, algumas garrafas fechadas ainda, e abrimos uma por uma e despejamos no ralo da pia. Uma por uma. Depois lotamos a carretinha com garrafas vazias e levamos para um senhor ali no Santo Antônio, no Açaí, que recolhia recicláveis. Cheguei lá com a carretinha lotada só de garrafa. Falei: tudo para você. Demos as garrafas. Nem as garrafas não vendemos. Não dava para vender os livros de magia para ajudar a igreja. Eram livros amaldiçoados, eram livros que não serviam. Não dava para aproveitar nada. Já pensou se alguém chega: pastor, eu tinha uma coleção de revistas daquelas para homens, eu estou dando para a igreja, vamos vender para juntar dinheiro para a igreja. Não dá, a gente vai precisar queimar. Não serve para a gente, não serve para mais ninguém. Eles queimaram os livros que somaram aquele valor todo.
E qual foi o resultado disso? Imagina só, os 7 apanharam porque usaram de forma errada. A igreja que Deus quer é uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que anuncia a verdade. E aqueles que estão indo em outros caminhos vão dizer, eu não quero mais isso, eu quero Jesus. Eu ouvi esses dias um exemplo muito bom, eu conheci um outro, mas eu ouvi um exemplo interessante, que é como se você encontrar uma criança que ela ganhou um pirulito e ela estava chupando o pirulito e o pirulito caiu no chão. Como é que fica o pirulito quando cai no chão? Sujo, cheio de areia. Mas o garoto pegou e está chupando aquele pirulito. Vai tentar tirar dele. Vai tentar tirar dele. Já vi alguém fazer assim como quem diz, vai dar ruim. Mesmo que esteja com areia, ele está chupando aquele pirulito. Ele não quer largar. Mas se você chega com um novinho, um melhor, e diz, olha, para você, ele vai olhar aquele outro e vai dizer, esse não quero mais. Essas pessoas, elas disseram, eu quero Jesus. Esse que o Paulo está pregando. E elas abandonam a feitiçaria, queimam os livros, queimam tudo. Queimam para não voltar. Napoleão, numa das guerras que ele fez, ele chegou num lugar e ele mandou fazer o quê? Queimar o quê? Os navios. Ele chegou com a tropa dele num porto e ele mandou queimar os navios. Ou seja, tinha que ir para frente e lutar, não dava para fugir. Não dava para voltar para o navio e escapar. Então era para os soldados irem para frente, porque não tinha escapatória, que eles estão queimando os navios. Eles estão dizendo, eu não vou voltar para a feitiçaria. Eu estou queimando tudo aqui. E o resultado, versículo 20 diz, assim, poderosamente, a palavra de Deus crescia e prevalecia. Poderosamente. Eu te pergunto, você tem alguma coisa em casa, guardada? Meu pai, quando era vivo, ele foi pastor da Nazareno Central de Campinas, quando era na Glicério, e uma jovem se converteu. Mas de vez em quando ela ficava endemoniada. E chamavam o pastor. Numa dessas vezes, quando meu pai chegou, o demônio gritou lá de dentro, esse não. Esse não. E aí eu lembro que nessa data a pessoa foi liberta. Porque nesse momento todo ali, uma pergunta trouxe uma resposta importante. Tem alguma coisa na sua casa que ainda está trazendo isso? E o que veio à mente era a faixa de Miss, acho que era Miss Campinas ou alguma coisa assim. Ela era de Campinas, ela tinha a faixa ainda, tinha todas as coisas de Miss guardadas, e aquilo era o que dava legalidade para o inimigo de vez em quando pegar a moça. Aquilo foi destruído. Nunca mais ela teve problema. Às vezes tem alguma coisa guardada em casa. Alguém te deu, às vezes você nem sabe. Mas você olha, aquilo te incomoda. Se é de alguém, se você mora com seus pais e aquilo é da sua mãe ou do seu pai, não vai chegar lá e destruir. É de alguém, não é seu. Você simplesmente diga, isso não tem poder sobre a minha vida. Porque não é seu. Tá? Nós não estamos aqui para destruir a coisa dos outros. Mas algo seu que você tem, será que tem alguma coisa lá que está te impedindo de andar com Deus mais de perto? Algo que está às vezes te segura, te faz voltar, te faz retroceder. Às vezes a gente passa isso falando com os pais, ensinando que às vezes brinquedos também trazem coisas ruins. E às vezes as crianças sabem.
E às vezes quando perguntam para as crianças, tem alguma coisa que você não gosta, que está aqui em casa? E às vezes a criança fala, tal brinquedo eu não gosto. Às vezes até já falou para a mãe, fala, não tem nada a ver, ele não gosta do brinquedo, ele tem medo do brinquedo, às vezes tem uma razão. Nós tivemos alguém que vinha aqui na igreja, era pequenininho, e ele dizia que à noite o brinquedinho começava a falar com ele, ensinava para ele fazer algumas coisas erradas. E às vezes a criança mesmo fala, isso aqui não é de Deus, eu tenho medo disso, não gosto disso. E às vezes é um brinquedo caro, que os pais pagaram caro, e a criança está dizendo, isso aqui eu tenho medo, isso me faz mal. Não é para vender, não serve para sua criança, não serve para outra. Não é para dar para alguém. Às vezes se Deus colocar ali, é hora de destruir mesmo. Ainda que seja com dor no coração, porque ainda está pagando. Às vezes são brinquedos, às vezes são roupas que têm alguma ligação, você ganhou de alguém, você foi em algum lugar e te deram alguma coisa que você herdou de alguém, e às vezes aquilo está guardado. Esses homens, esses feiticeiros queimaram tudo. E a palavra de Deus diz, assim poderosamente a palavra de Deus crescia e prevalecia. Você quer crescer e prevalecer? Pergunta para Deus. Deus, na minha casa, eu tenho alguma coisa que eu deveria queimar, jogar fora de verdade? Não é só cortar a cabeça e jogar na água, tá? Porque às vezes cai na água e alguém pesca, tá? É destruir mesmo, fazer em pedacinhos, queimar. Pergunta para Deus. Deus tem alguma coisa? Tem alguma roupa? Tem algum presente? Tem alguma bijuteria? Tem alguma coisa, alguma fotografia que eu recebi de alguém? Algum livro que eu recebi de alguém? Alguma... Pergunta para Deus. E o Espírito Santo pode mostrar para você. Não precisa chamar alguém para dizer, vem na minha casa, para analisar a casa, para ver o que eu tenho que jogar fora. Deus pode falar com você que mora lá. E às vezes você vai perguntar para suas crianças, tem alguma coisa aqui no quarto de vocês que vocês não gostam? E às vezes eles vão dizer, não gosto daquilo ali, não gosto daquilo lá, tenho medo daquilo outro. Se Deus confirmar no seu coração, ainda que seja caro, queime, destrua, porque a igreja que Deus quer é a igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Se você continuar lendo o capítulo, vai levantar uma grande multidão contra Paulo, porque aqueles que faziam miniaturas de prata da deusa Diana, do templo, sabe quando você vai numa cidade turística e vende miniaturas lá? Antigamente, quando a gente ia para a praia, trazia uns bonequinhos de conchinha, né? Mas quando você vai para uma cidade, não que tenha algum erro no bonequinho de conchinha, estou dizendo, quando as pessoas vão a alguma cidade onde tem um culto a alguma entidade, na frente tem lojas vendendo miniaturas, vendendo quadrinho, vendendo fotografias, vendendo miniaturas. A cidade de Éfeso, as pessoas vendiam miniaturas de prata, nichos de prata. E as pessoas levavam para casa, e agora esses homens que faziam isso começam a dizer, o Paulo está aqui, as pessoas estão abandonando a adoração a Diana ou a Artemis, e a nossa profissão, a gente ficou rico por causa disso aqui, por causa do culto a Diana, e a gente está correndo risco agora. E eles tentam fazer mal a Paulo. A igreja que Deus quer é uma igreja santa. Uma igreja que entende que só tem um Deus vivo e verdadeiro. E por viver para esse Deus vivo e verdadeiro, buscando ser
uma pessoa sem mácula, uma pessoa gloriosa, uma pessoa sem mácula, uma pessoa sem ruga, uma pessoa sem coisa semelhante, uma pessoa santa e sem defeito. Por procurar andar assim em santidade de vida, na presença do Espírito Santo, as pessoas vão olhar e vão dizer: eu quero isso para mim. E eu vou abandonar aquilo que eu faço e eu quero andar com você. Eu quero ser uma outra pessoa. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Para que Deus revele para você durante a semana, ou talvez Ele até já revelou agora. Se Ele já revelou agora, é para você voltar para casa em oração e talvez em algum canto lá do quintal, se Deus confirmar, levar lá e pôr fogo. Pôr fogo. E algumas coisas não pegam fogo. Você fala, é de plástico, mas não pega fogo. É de papel, mas não pega fogo. Mas passa o fogo nele. Diga, não tem mais nada a ver. Se veio alguma coisa nisso aqui, na minha família não vai ficar. Eu não quero nenhuma ligação, porque agora eu tenho um noivo, e o meu noivo é Jesus Cristo. E Ele vai vir me buscar, e eu quero estar pronto. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Você tem lição de casa. A lição de casa é fazer o que Deus te mandar fazer. Ó Deus, o Senhor sabe o que tem nas nossas casas. Eu falo inclusive da minha. Que o Senhor mostre para nós ou para os nossos filhos se tem alguma coisa que está lá, que está nos prendendo na vida espiritual, não está permitindo que a gente cresça espiritualmente. Alguma coisa que esteja atrapalhando a nossa experiência contigo. Alguma coisa que esteja atrapalhando a manifestação do teu poder na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, nos nossos filhos, nos nossos pais, se eles ainda não te conhecem. Senhor, se eu tenho alguma coisa minha que não deve estar na minha casa, que eu entenda claramente, e que eu tome a decisão certa, coberto com o sangue de Cristo, que eu tome a decisão certa de me desfazer, destruir aquilo que não serve mais para mim como parte da noiva de Cristo. E, ó Deus, que o Senhor possa realizar maravilhas, se eu posso agir poderosamente na minha casa, no meu lar, no meu casamento, no meu trabalho, na minha igreja, em nome de Jesus. Amém. Alguém sentiu que precisa tomar alguma decisão? Eu quero só orar para que você tenha a força necessária para fazer o que tem que fazer. Se você sentiu, só levanta a mão. Tem alguma coisa que você talvez já sentiu, eu vou ter que tomar uma decisão com aquilo. Alguém? Eu quero orar por você, para te abençoar. Se não, vai para casa pensando. Amém?